paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno, para o canal Preparando para o Arrebatamento. A mensagem de hoje que eu quero trazer aqui é sobre o espírito de religiosidade. Os cristãos hoje devem tomar muito cuidado com esse espírito maligno. E para começar, gostaria de falar que a religião desde a antiguidade tem um papel fundamental no caráter das pessoas, pois é com ela que as pessoas aprendem mais de Deus e com isso levam uma vida melhor. Infelizmente, muitos líderes religiosos usam a religião para intimidar as pessoas. Assim, esses líderes conseguem o que quer, pois a falta de conhecimento dos membros das igrejas fazem com que eles deturpem a palavra de Deus. O objetivo principal deste assunto não é falar desses tais líderes que já estão com o julgamento marcado, e sim falar dos membros das igrejas que ainda não entenderam que a religião é nada mais que um caminho que as pessoas se reúnem para fazer uma adoração ao Senhor, pois muitos ainda acham que é a placa da igreja que vai salvá-la. Vamos entrar neste assunto usando o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 19, que Deus acusa o povo de Israel por causa da sua imoralidade. O povo estava corrompido e Deus já estava enojado dos seus sacrifícios, de seus cultos, pois o povo estava pecando muito. Nos dias atuais, as coisas não são muito diferentes das de antigamente, são até piores, pois muitos ainda não são verdadeiros adoradores e ainda cometem atos abomináveis para dentro das igrejas. Atos abomináveis contra Deus. Povos que se dizem santos. Vamos ler então Isaías e fazer uma comparação com os nossos dias. Isaías capítulo 1, versículo 11 diz assim: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado de sangue de touro novos. Não quero mais carnes nem cabritos. Quando vocês vêm até minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios de meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas das lua nova, o sábado e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve. Já no verso 11 começa falando do sacrifício religioso, sacrifício que no tempo de Moisés até Jesus era um sacrifício de animais, bodes, cabritos, carneiros, touros e vários outros. Mas hoje ainda existem pessoas que fazem sacrifícios que não agradam a Deus, do tipo ficar de jejum mais do que o corpo aguenta, ofertar dinheiro na igreja mais do que a sua condição financeira permite, fazer tudo na igreja, mas deixar sua família de lado, dentre outros exemplos. Isso é uma religiosidade que não salva ninguém.
Muitos querem simplesmente mostrar para todos que é um bom cristão, mas na verdade só vive de aparências. E pode ter certeza que Deus não se agrada em nada disso. Como que uma pessoa pode agradar a Deus pondo a sua vida em risco em um jejum? Deus também não precisa do seu dinheiro. O fato de você ofertar e dizimar é para mostrar ao Senhor que você é fiel. Não seja louco, oferte o que pode. O que dizer então de pessoas que deixam a sua família para trabalhar na igreja? Será que isso é certo? A palavra diz que como ajudar os de fora, sendo que não consegue ajudar nem os de casa? Todos esses exemplos são exemplos de pessoas que têm espírito de religiosidade. João 4:23 diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. E em 1 Samuel 15:22 diz assim: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifícios as melhores ovelhas. O tempo já chegou, amado e amada. Não faça sacrifícios em vão, adore o Senhor em espírito e em verdade. Assim Ele se alegrará. Vamos falar agora do versículo 12, quando Deus diz: quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Tem pessoas que hoje se escandalizam com a forma que muitos adoram o Senhor. Deus não estipula uma regra de adoração, Ele só quer verdadeiros adoradores. Tem pessoas que acham que está cheio do Espírito Santo, elas devem falar em línguas estranhas ou sair rodopiando dentro da igreja. Sabe o que é isso? Espírito de religiosidade, que por causa de uma regra inventada por muitos, acham que não está cheia do Espírito Santo, se não falar em línguas. Não é religiosidade falar em línguas. Religiosidade é achar que isso é uma regra. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz para não atrapalhar a ação do Espírito Santo, porque o culto a Deus não é dirigido pelo líder religioso, e sim pelo Espírito Santo. Então, quando você vê alguém rodopiando dentro da igreja, não fique espantado. Se ela estiver rodopiando para aparecer, ela está com espírito de religiosidade, e Deus está triste com ela. Agora, caso contrário, Deus está alegre. No verso 13, Deus fala das ofertas, do sábado e das festas religiosas, mas também fala do pecado que estraga tudo. Um bom exemplo de oferta religiosa que falei há pouco é o exemplo da viúva de Lucas 21:1-3. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a todos vocês que esta pobre viúva deu mais que todos vocês. Os ricos que deram grandes valores deram o que estava sobrando, enquanto a pobre viúva deu o que tinha. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo de coração, enquanto os que deram muito deram as suas sobras. Faça como a viúva que oferta de coração. Não se intimide se tem só uma moedinha. Não fique com vergonha de dar uma moedinha e quando ela bater no fundo do gasofilaço, se for de ferro, para quem não sabe, o gasofilaço é aquela caixa que fica na igreja onde colocam o dízimo e as ofertas. Então não fique com vergonha se a moedinha bater no fundo dele e fazer aquele barulho que todo mundo vai ouvir, não. Deus ele vai se alegrar se você ofertar o que tem de coração. Cuidado com o espírito de religiosidade de muitos que ofertam só para mostrar que tem muito. O Senhor exclui esses atos. O versículo 13 ainda fala também do sábado, que é o dia do descanso do Senhor, e das ofertas
e das festas religiosas judaicas. Deus fala que os pecados atrapalham toda a adoração que é para Ele, pois Ele não combina com o pecado. Então não adianta nada guardar o sábado e pecar deliberadamente nos outros dias, inclusive nas festas judaicas. Depois de Jesus dizer em Marcos 12, 30 e 31 que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e também amar ao próximo como a ti mesmo, passamos a saber que o dia do Senhor é todos os dias e não só sábado. Então podemos concluir que devemos agradar o Senhor também todos os dias e parar com esse espírito de religiosidade de querer agradar a Deus só no sábado ou só no domingo, como muitas religiões fazem. Muitas religiões também fazem festa nos dias de hoje para arrecadar fundos para as igrejas, o que não é errado, pois uma boa igreja que pratica a obra do Senhor precisa de fundos para continuar com a obra de Deus. Mas muitos líderes religiosos mal intencionados, infelizmente, aproveitam dessas festas para encherem seus cofres e passar os cristãos fiéis para trás. Esses pecados afrontam a Deus e Ele não aceita essas festas por causa desses pecados que já passaram de religiosidade para bandidagem. Quando vamos para o versículo 15, que diz: quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam a mão de vocês. As pessoas com espírito de religiosidade acham que só elas estão certas em tudo e já não aceitam mais correções. Elas vivem de aparências, mostrando para todos que são servos de Deus, mas esquecem que o único Deus Altíssimo está vendo tudo. Neste versículo, o Senhor disse ao povo de Israel que não atenderia às orações deles, pois por mais que eles orassem, Deus só atende a oração do justo. Ele não atende orações de pessoas que vivem de aparência na igreja. Não é toda pessoa que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Veja o que está escrito em Marcos 7, versículo 22, 23. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder de seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que só fazem mal. Cuidado, pessoas com espírito de religiosidade tendem a fazer o que é mal. Deus é tão bom que Ele sempre dá uma nova chance a nós. No versículo 16 Ele pede para o povo se limpar de suas maldades. Ele dá uma nova chance a qualquer pessoa que acredita nele. Ele não diferencia os judeus de nós, os gentios, como o apóstolo Pedro disse em Atos dos Apóstolos 15, 19. Ele só quer que nos arrependamos de nossos pecados, e para isso precisamos ter fé de verdade, pois sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensará os que procuram conhecê-lo melhor. Isso está em Hebreus 11:6. Se você reconhece que tem um espírito de religiosidade, arrependa-se desse mal enquanto é tempo, porque depois que a porta da graça se fechar, será tarde demais. Indo agora para o versículo 17, que ainda fala de um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero, onde a presença do Senhor verdadeiramente muda nosso caráter, começamos a praticar as boas obras que agradam a Deus. O versículo 17 diz assim: e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Fica claro que Deus quer o bem de todos, mas um bem com todos fazendo o bem.
Não adianta nada eu querer justiça, mas não praticar justiça. Não adianta nada eu socorrer os explorados das mãos dos bandidos e começar eu mesmo a explorá-los, como muitos fazem. Não adianta nada eu deixar o órfão de lado e esquecer a viúva. Como podemos mostrar para Deus que essas pessoas, que essas boas obras que praticamos perante a igreja e toda a sociedade não são obras de aparência que me levam ao espírito de religiosidade? É só com verdadeiro arrependimento. Arrependimento significa mudança de opinião ou de atitude. Se praticava o mal por rebeldia ou ignorância, agora, por mudança de caráter, pratico o bem. Isso é um arrependimento verdadeiro. O versículo 18 nos conforta, dizendo que o Senhor perdoa os nossos pecados de um arrependimento sincero e verdadeiro. Este verso mostra a bondade do Senhor, mostra que Deus não tem um coração como o de um homem que julga para ver o mal do outro. O versículo fala assim: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se aceitarem o conselho do Senhor, onde Ele nos chama para uma conversa, certamente ouviremos sua voz através da voz do Espírito Santo. Reconheceremos nossos pecados e eles serão limpos para sempre, como disse em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Deus faz assim com os pecados de seus verdadeiros filhos. Deus não é mentiroso. Se Ele disse que esquece dos nossos pecados, então acredite, Ele esquece mesmo. E para finalizar esse assunto, o Senhor ainda completa no último versículo, versículo 19. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Deus não está barganhando conosco quando Ele diz isso. Ele só está dizendo que se formos humildes e obedecer a seus mandamentos, sem aparências, sem engano e sem espírito de religiosidade, nós teremos paz e alegraremos o seu coração. E Ele não nos deixará faltar nada em nossas casas. Ele suprirá todas as nossas necessidades que precisamos para sobreviver com saúde. Um dos melhores exemplos que posso dar a respeito de um sacrifício válido para Deus é esse, que está escrito em Salmos 51:17, que diz assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E para chegar nesse patamar, amados e amadas, só é preciso obedecer. Então, essa é a mensagem. Eu peço desculpas pela minha voz, está um pouco ruim, mas o que Deus pediu para mim falar, eu falei. Então compartilhe a mensagem. Fica com Deus, fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.